Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre funções químicas inorgânicas. Então, as funções químicas são conjuntos de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. No caso das funções químicas inorgânicas, temos basicamente um conjunto de substâncias de origem mineral, ou seja, a química além do carbono. Então, na oposição da química orgânica. Então, as principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho com calma cada um destas e como elas estão presentes no nosso cotidiano. Então, primeiro a gente precisa discutir um pouquinho sobre as teorias ácido-base. Então, Boyle, lá em 1640 aproximadamente, ele descreveu duas classes de substâncias diferentes, então os ácidos e bases, baseados nas suas características peculiares. Então, por exemplo, o ácido ele descreveu que teria um sabor azedo, enquanto as bases têm um sabor amargo. Já Gay-Lussac, já em 1810, ele disse que ácidos são substâncias que, quando reagem quimicamente com uma base, formam um sal. E bases neutralizam-se com ácidos, formando também sais. Então, Gay-Lussac ele determinou ali que a principal característica entre um ácido e uma base é que os dois, quando reagem entre si, formam uma substância que a gente chama de sal. Então, já em torno de 1830, já era bem evidente que todos os ácidos continham hidrogênio em sua composição. Porém, nem todas as substâncias que continham hidrogênio já observava-se que não eram ácidos. Então, havia um mistério aí sobre por que determinada substância que tinha hidrogênio era ácida e outras não. Então, em torno de 1887, o químico sueco Svante Arrhenius ele surgiu com uma teoria em que ele dizia o seguinte, que ácidos, o comportamento ácido, geralmente está associado à presença de íons H+. Então, né, um hidrogênio aí que perdeu um elétron, então um próton, né, que a gente chama. E o comportamento da base, ele associou com a presença de íons hidroxila, que são o quê? Grupamentos OH-, ou seja, a gente tem esse grupo OH aí com um elétron sobrando aí, né, no oxigênio. Isso que em solução aquosa. Então, a limitação dessa teoria de Arrhenius foi que a presença, né, o estudo desses ácidos e bases seria realizado em meio aquoso. Porém, essa teoria foi um avanço tão significativo que ele ganhou o Nobel de Química em 1903. Então, basearemos nossos estudos sobre ácidos e bases na teoria de Arrhenius hoje. Então, os ácidos, segundo a teoria de Arrhenius, vai ser aquela substância que, em meio aquoso, aumenta a concentração de íons H+. Mas como isso acontece? Então, se eu tenho um ácido hipotético aqui, HA, então, quando eu adiciono ele em meio aquoso, eu vou ter, então, essa substância aqui, vai liberar, então, H+, então, o íon H+, e A-, que vai ser associado, então, a outra substância, né, a outra espécie, na verdade, que compõe o meu ácido. Então, por exemplo, no caso do ácido clorídrico, que é o HCl, então, em meio aquoso, eu vou ter, então, a liberação, né, o aumento da concentração de H+, em meio aquoso, e também a formação de Cl-, que é o íon cloreto em meio aquoso. Então, se eu fosse resumir as propriedades dos ácidos, então, basicamente, eles têm sabor azedo, desidratam a matéria orgânica, deixam incolor solução de fenolftaleína, que é um indicador, e neutralizam as bases formando sal e água. Uma questão importante da gente destacar sobre ácidos é que os hidrogênios ionizáveis são aqueles átomos de hidrogênio que estão ligados ao elemento mais eletronegativo na molécula do ácido. Então,
Algumas características que fazem, né, um ácido ser forte ou não, primeiro é o grau de ionização dele e segundo também o número de hidrogênios ionizáveis. Então, por exemplo, no caso do ácido fluorídrico, o HF, quando eu adiciono ele em meio aquoso, então ele vai resultar então no íon fluoreto e aquele H+, que a gente viu no slide anterior, ele vai então protonar a água, ou seja, vai formar um íon hidrônio, H3O+. Basicamente, essa representação aqui é a molécula de água, H2O, adicionada então o íon H+, né, que vai se ligar à molécula de água. Então, alguns exemplos, né? O HCl, o ácido clorídrico, ele tem um hidrogênio ionizável. Já o H2S, a gente tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, vai produzir 2 hidrônios, né? E não um, como no exemplo aí que a gente fez agora do ácido fluorídrico. Mas como identificar, né, quais ácidos são fortes? Então, no caso dos ácidos que não possuem hidrogênio na sua composição, então os ácidos fortes são até fáceis de decorar. Então, HCl, HBr e HI. Ou seja, são 3 ácidos contendo elementos da família dos halogênios. Então, no caso do HF, ele é um ácido moderado, né, o ácido fluorídrico. Apesar de muito corrosivo, ele não é considerado um ácido forte. Os demais hidrácidos então, são considerados ácidos fracos. Já no caso dos oxiácidos, então aqueles ácidos que possuem oxigênio na sua composição, eles somente serão fortes se a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios for igual a 2. Então, por exemplo, o H2SO4, o ácido sulfúrico, ele então é considerado um ácido forte dentro da classe dos oxiácidos. Os ácidos fracos, eles vão se ionizar parcialmente em solução. Então, por isso, geralmente eles têm um poder corrosivo, né, bem abaixo dos ácidos fortes. Então, alguns exemplos de ácido no nosso cotidiano. Então, o ácido fluorídrico, o HF, ele é altamente corrosivo, então ele é utilizado, por exemplo, para marcação em vidros. O ácido clorídrico, HCl, ele está presente no nosso processo digestivo e também em soluções de limpeza, né, que a gente conhece aí como o ácido muriático, por exemplo. O ácido acético, que é um tipo de ácido orgânico, a gente tem presente no vinagre, por exemplo. E o ácido sulfúrico, que a gente tem presente em baterias, né, na indústria, dentre outros, ele é um das substâncias, né, mais importantes considerado no planeta, assim, em termos industriais. Inclusive, utiliza-se a quantidade de ácido sulfúrico que um país consome, né, demanda, né, de consumo, para medir o seu desenvolvimento industrial, de tamanha importância em vários processos industriais, né, e produtivos. Agora, no caso das bases, então, segundo a teoria de Arrhenius, vai ser uma substância em que, em meio aquoso, vai liberar essa espécie aqui, ó, H-, que é íon hidroxila. Então, basicamente, uma base qualquer, né, representada aqui por BOH, em meio aquoso, ela vai liberar, então, B+, né, um cátion, e OH-, que vai ser o íon hidroxila. Então, vejamos no exemplo abaixo. No caso da soda cáustica, que a gente tem o hidróxido de sódio, NaOH, quando eu adiciono esse sólido em meio aquoso, né, na água, então eu vou ter a presença aí, né, a dissociação dessa substância em íon sódio, então Na+, mais íon hidroxila, que vai ser o OH-. Então, se eu fosse apresentar as principais características de uma base, então base apresentam sabor cáustico, neutralizam ácidos formando sal e água, apresentam ainda hidroxila, né, OH-, do lado direito da fórmula, possuem metais na composição, né, então hidróxidos metálicos, em sua grande maioria,
possuem ligações iônicas e são sólidas à temperatura ambiente. Então, uma exceçãozinha aí no caso é o hidróxido de amônio. E como identificar uma base forte? Geralmente as bases fortes são as bases aí que são compostas, né, formadas por cátions metálicos da coluna 1A e 2A. Então aí hidróxido de lítio, de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de berílio, magnésio. Então todas as bases formadas então por cátions, né, dessas duas colunas aí, dos alcalinos e alcalinos terrosos, são bases fortes. Então as demais são bases fracas. Alguns exemplos de bases, né, no nosso dia a dia. Então a mais conhecida, né, é o hidróxido de sódio, né, ou soda cáustica, né, que a gente conhece popularmente, que é utilizado para fazer sabão, por exemplo. O hidróxido de cálcio, o CaOH2 aqui, que é a cal hidratada, muito utilizado na construção civil. O hidróxido de magnésio, o MgOH2 aqui, que também é conhecido popularmente como leite de magnésia, né, utilizado para diminuir, né, neutralizar um pouco a acidez estomacal. E o hidróxido de amônio, que é muito utilizado em produtos de limpeza diversos. Para identificar a presença, né, das espécies H+, que são aí os principais íons, né, ligados ao comportamento ácido base de uma substância, temos para facilitar aí a representação da concentração de H+, em termos de pH. Então, o que seria o pH? O pH, na verdade, é uma forma de facilitar a representação da concentração de H+, ou H3O+, né? Simplificando. Então, basicamente, o que é? É o logaritmo negativo, né? Menos log de H3O+. Mas como isso facilita para a gente? Então, por exemplo, se eu tenho a concentração de H+, de 10 a menos 7 mols por litro, então se eu aplico aqui o logaritmo negativo, vai ficar o pH igual a 7, que é o que? A água neutra. Então, toda água neutra, ou seja, aquela em que o pH, né, a concentração, na verdade, de H+ e OH- está balanceada, vai ter pH igual a 7. No caso de soluções ácidas, ou seja, aquelas que eu tenho a concentração de H+ mais alta aí do que 10 a menos 7, eu vou ter então um pH menor do que 7. Já no caso de soluções básicas, como por exemplo uma solução contendo soda cáustica, o pH vai ser sempre maior do que 7. Então, alguns exemplos de substâncias, né, que a gente tem no nosso dia a dia e seus valores de pH. Então, eu destaco 2 aí, por exemplo, o suco de limão, o pH dele é aproximadamente 2, ou seja, ele é muito ácido. Já no caso da soda cáustica, o pH dela é aproximadamente 13. Então, uma substância que possui um comportamento básico, né, muito forte. Outra forma de identificar ácidos e bases também trata-se da utilização de indicadores ácido-base, que vão ser o quê? Substâncias que vão indicar para mim qual que é a faixa de pH daquela substância analisada a partir de uma mudança de coloração. Então eu consigo identificar, né, só com a alteração da cor daquele indicador meu, qual que é o pH da solução que eu estou analisando. Então, por exemplo, o papel indicador de pH, ele apresenta uma variação, né, de cor quando inserido numa solução, desde o vermelho até o azul. Então, essa cor altera com o valor de pH da solução. O indicador fenolftaleína, que é o mais utilizado em laboratórios, ele fica com um tom mais rosado à medida que aumenta, né, o pH da solução, e incolor quando diminui o pH da solução, ou seja, em meio ácido fica incolor. Mas também podemos utilizar substâncias naturais como indicadores. Então, este exemplo aí, por último, é um experimento que eu fiz com flores roxas, né, dessas arvorezinhas aí.
Então, quando eu faço um extrato dessas flores, à medida que eu vario o pH, né, passo ele do meio mais ácido para o meio mais básico, então esse extrato de flor também vai variando a sua coloração, podendo ser utilizado como um indicador ácido-base. Então, falamos sobre ácidos e falamos sobre bases. Quando essas duas espécies reagem entre si, ocorre uma reação que a gente chama de neutralização ácido-base. Como produto dessa neutralização, a gente vai formar sal mais água. Então, sais são todos compostos que vão se dissociar em água, formando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, mas deixando isso daí mais fácil. Então, sais são formados em reações de neutralização ácido-base. Eles podem ser sais neutros, quando a gente tem então um ácido forte e uma base forte reagindo. Então, o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, é um exemplo aí de sal neutro. Né? A gente pode ter sais ácidos, quando a gente tem um ácido forte reagindo com uma base fraca. Então, o cloreto de amônio é um exemplo de um sal ácido. E sais básicos, né? Quando a gente tem um ácido fraco, como o ácido acético aqui, um ácido orgânico, reagindo com uma base forte. Então, o acetato de sódio, esse sal aqui, é um exemplo de sal básico. E para finalizar as funções inorgânicas, temos ainda os óxidos. Então, os óxidos são compostos binários oxigenados, ou seja, compostos que possuem geralmente dois elementos químicos, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, vários exemplos aqui de óxidos, né? CO2, a própria água é um óxido, o óxido de cálcio, um óxido um pouco diferente aqui, o óxido de gadolínio. Então, destaco aqui uma exceção. A substância OF2 ou O2F2 não são óxidos. Por quê? Quando a gente olha que a eletronegatividade, que é a tendência de um átomo em receber elétrons na ligação química, o flúor tem a eletronegatividade maior do que o oxigênio. Então, ele não cumpre esse critério aqui para ser um óxido. Certo? E onde estão presentes, né, os óxidos no nosso dia a dia? Então, a gente tem, por exemplo, o óxido de zinco presente aí no protetor solar, o óxido de alumínio, que é aí a principal substância aí presente no rubi, que é um óxido de alumínio contendo crômio, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, utilizada em diversas aplicações no dia a dia, e o óxido de cálcio, né, ou cal, né. Então, pessoal, as principais referências da aula de hoje, e por hoje isso é tudo.